Olá, o meu nome é Isabela Cantarino e eu tô muito feliz de poder falar sobre esse tema aqui hoje. Já há muito tempo eu quero falar sobre ele, mas eu ainda não tinha encontrado uma oportunidade e nada melhor do que esse momento da Aldir Blanc para a gente poder compartilhar conhecimentos. Bom, o tema é expressão para cantores e bailarinos. Expressão num sentido de presença, expressividade, comunicação. Cantores, bailarinos, bailarinos não no sentido só do balé clássico. A minha diretora, Cláudia, me ensinou uma vez que a gente usa atualmente o termo bailarino para pessoas que dançam profissionalmente, porque vem do bailar. Outra coisa, eu vou contar com a ajuda hoje de duas amigas minhas, a Mariana, que é bailarina e atriz, e a Priscila, que é cantora, que vão aqui abrir pra gente as suas experiências, as suas inseguranças de uma maneira muito potente, muito corajosa. Então, sem mais demoras e apresentações, vamos ao vídeo. Então, vamos começar falando sobre começos. Muitas pessoas têm sua primeira apresentação, seu primeiro contato com algo artístico na escolinha. E é lá que pode ser o berço de grandes inseguranças. Eu não quero colocar nenhum terror aqui, nem nada do tipo, mas são questões que a gente precisa levar em conta. Quando se trata de subjetividade, a gente carrega uma vida inteira conosco. Então não tem por que não pensar nessa arte que a gente fazia lá na escola. E a gente ia para a escola e se apresentava, geralmente para os nossos familiares, e o foco todo da nossa apresentação era na gente. Não importa se eu vou cantar uma música de Natal, não importa se eu vou dançar alguma coisa numa festa religiosa, o foco era na gente. E sinto que, transportando para o dia de hoje, uma das maiores inseguranças assim das pessoas que estão começando, mas de uma certa maneira isso ainda é carregado dentro de nós, é que a gente tem a pretensão de achar que 300 daquelas pessoas que estão num teatro, por exemplo, estão ali por nós e para nos julgar. Antes de falar sobre isso, vamos ouvir as experiências que a Mari e a Pri trouxeram pra gente. Minha primeira experiência com a música, na apresentação, assim, eu acho que eu não tinha consciência que estava num palco, mas foi na minha formatura do pré-escola, né? Eu tinha 6 para 7 anos, que eu cantei Noite Feliz. Eu não tenho vídeo desse momento, mas tem foto daquela menina toda tímida, encolhida, retraída, cantando num cantinho. E desde essa primeira apresentação, essa pessoa com vergonha, tímida, cantando no cantinho, ela ainda existe. Meu primeiro contato com a arte aconteceu da forma que acontece para a maioria das pessoas, eu acho, no ambiente de escola regular. Na escola que eu estudava desde o maternal, tinham aulas semanais de música e de balé. Como eu nunca tive muita aptidão para instrumentos musicais ou canto, eu fiquei desde muito nova pegada à dança. E aí eu tive aulas até a adolescência, que foi quando eu precisei mudar de escola. A escola que eu fui estudar não tinha aulas de dança, e desde então eu entrei e saí de escolas de dança sem frequentar aulas com muita regularidade. Eu sempre fiquei muito nervosa e insegura antes das apresentações. Me recordo que na escola que eu estudava quando eu era criança tinha a Festa da Paz. Era uma festa que tinha várias manifestações culturais: dança, música, teatro, artes plásticas. E eu fui escolhida para fazer uma apresentação nessa festa. Eu saía de dentro de um globo terrestre com uma pomba branca na mão e soltava ela no meio do público. 2 pavores que eu tinha: pombo e público. Lembro que a primeira vez que eu fiz isso, primeiro ano que eu fiz isso, eu saí do globo e quando eu olhei para as pessoas,
Olhei para a pomba na minha mão, eu travei. Eu não conseguia transmitir nada, fazer nada, nem soltar a pomba, nem sair do globo e para a próxima apresentação, simplesmente nada. Desde então, eu me gabava de conseguir ir do começo até o final das apresentações sem olhar para ninguém. Eu comecei a negligenciar o contato visual para me sentir menos pressionada. Então acaba que na minha infância eu canto muito, mas eu não estudo, porque não tem... Meus pais também não incentivavam muito. Até que quando eu estava com uns 11 anos, eles criaram na minha cidade chamada FADA, uma instituição, ela existe ainda, que era ligada a artes, né? Tanto artesanato quanto cantar. E eu lembro que eu fiz 2 apresentações, assim. E uma das coisas muito fortes, assim, que me ajuda na minha insegurança é não estar sozinha. Então sempre dividir aquele momento com alguém, né? Então subir num palco sozinha é algo muito difícil. Sozinha que eu digo, pode ter mais gente no palco, mas quando o foco sou eu. Então isso pra mim é muito inseguro, é difícil. E eu fiz 2 apresentações, eu lembro que eu cantei a música da Vanessa Camargo, que eu era super fã dela, tenho foto com ela. E cantei uma música da Sandy, mas meus pais não acompanhavam, não assistiam, então não tinha muito incentivo. Eu acho que naquela idade eu demorei a perceber, assim, eu fui entender isso com uns 20 e poucos anos, de que muitas coisas de escolhas nossas, né, a gente não precisa de aprovação, mas eu era uma criança ainda. Bom, não só pelos depoimentos, mas é inegável como o papel da escola está em nós, carregando as nossas experiências, sejam positivamente ou negativamente. Nós somos atravessados por uma série de coisas que nos compõem e que nós compomos também. E a escola, o que a gente aprendeu, o que a gente vivenciou com os nossos colegas, com os nossos professores, com a instituição como um todo, atravessam a nossa pessoa e o nosso comportamento até hoje. E a gente pode pensar isso um pouco na função do palco. Vamos pensar um pouco sobre o palco. O que é o palco? É um espaço em que as coisas acontecem. Tem uma autora que eu gosto muito, a Fernanda Eugênio, que ela fala que o acontecimento é uma ferida aberta, que a gente tende a parar ou passar por cima desse acontecimento. Ou a gente repara esse acontecimento, ou a gente passa por ele sem se importar. Parafraseando isso, vamos pensar o palco como um espaço onde se dá um acontecimento e que é como uma ferida aberta para nós. Muitas pessoas trouxeram frases já sobre se sentirem nuas no palco, se sentirem despidas e sendo encaradas por uma série de pessoas, porque é como se estar naquele palco tivesse uma lente bem grande, focando só em nós. E quando a gente se põe presente naquele espaço, é como se toda a nossa vulnerabilidade viesse à tona. Mas por conta desse foco das pessoas em você, isso é muito transportado para você com você mesmo. E nem sempre, geralmente não é, a relação das pessoas sentadas naquela plateia são com você, para você e somente. A maioria das pessoas, naquele teatro imenso que você está, ou numa apresentação que você está, até de um porte menor, elas estão ali para ver a sua arte. A não ser que você seja uma pessoa super famosa, que eu imagino que se você está vendo esse vídeo, você não é. Elas estão ali para ver o que é que vai acontecer ali. E não o que a fulana de tal vai fazer, ou o ciclano de tal vai fazer. E mais ainda, quem está sentado na plateia, ele geralmente, na maioria das vezes, não está sentado ali para te ver errar. A plateia está sentada ali para ver o acontecimento, para ver a arte. E para que eu vou sair de casa para ver uma pessoa desafinando? Ninguém faz isso. E a gente tende a achar que, na verdade, estamos sentados na frente de uma série de jurados que estão nos avaliando e que vão dizer tudo o que tem de errado com a gente.
transportamos a questão do nosso fazer artístico para um julgamento de competências, incompetências, como se a gente tivesse um parâmetro para dizer quem é totalmente competente e quem não é. Quem tem muito talento e quem não tem talento. Transportamos isso que nós temos conosco por estarmos ali, despidos, colocando o dedo nessa ferida em aberto para o público, achando que eles vão nos julgar, sendo que não é assim. E é por estarmos corporalmente expostos que nos sentimos também subjetivamente expostos àquelas pessoas naquele lugar em que teoricamente a gente está em evidência. Mas é outra coisa que precisa tomar o foco no nosso fazer, não só essa nossa insegurança. Outra coisa que está em evidência, que é a nossa arte. Mas mesmo querendo muito fazer isso, nem sempre a gente tem as ferramentas certas para fazer isso. Antes de entrar nesse tópico, eu vou continuar falando um pouco mais sobre começos, porque existe um outro lugar em específico que também pode gerar um outro tipo de relação com a arte. Cantei na igreja quando eu era criança, cantei na igreja na vida adulta, mas assim, são coisas totalmente diferentes, né? Mas são mundos totalmente distintos, né? Tem um abismo, assim, de distância. Cantar na igreja é servir, é colocar o seu dom a serviço. E você tá longe de ser o foco. Então, assim, em momento nenhum você é o foco, né? Numa missa. Longe, quem é você, perto do foco da missa, que é Jesus. Então, assim, e mesmo assim eu nunca assumi uma missa sozinha, sempre eu dividi. Então, uma coisa que me dá confiança é dividir aquilo com alguém, né? Dentro do ambiente de igreja, os movimentos e também os olhares seguem a intenção da espiritualidade e estão muito voltados para cima, onde teoricamente está a divindade. Isso também acontece com a arte nesse ambiente. Ela está muito mais vertical do que horizontal ainda em situações com presença de espectadores. Tendo em vista que a expressão facial transmite o que se sente alguém, mas também levando em consideração que nesse ambiente o foco principal não são as pessoas que estão assistindo, praticamente para mim se extinguia aí a preocupação em me expressar. Eu sempre fui muito boa em sentir, mas em me expressar não. Dando esse exemplo das apresentações nas igrejas e cultos, a gente vai pensar num primeiro fator que é essencial para a gente repensar o nosso fazer artístico, a nossa presença, a nossa expressão no palco, que é o fator comunicação. Por que se apresentar numa igreja, num culto, é uma coisa que gera menos nervosismo para uma pessoa religiosa do que se apresentar no palco? Porque o vetor de comunicação é diferente. A pessoa que se apresenta em um culto, ela tem um vetor para Deus ou para o ser religioso que a pessoa acredita. E a plateia que está ali também tem um vetor para Deus. Então, o que faz a ligação da comunicação e da mensagem é esse fator que é transcendente. Quando a gente passa isso para o palco, esse artista que veio desse meio religioso, ele se vê num bloqueio de estar ali tão à vontade quanto ele fica à vontade na igreja. Por quê? Porque essa comunicação, ela não é dada. O que acontece? A gente tem um artista e uma plateia sem estabelecer uma comunicação. Comunicação é o fator mais importante em uma apresentação. No teatro isso fica tão evidente porque a nossa mensagem está na nossa voz. Não pensando em moral ou pensando em qualquer coisa do tipo, mas pensando no acontecimento mesmo. A gente precisa se comunicar para teatro acontecer. Mesmo que essa comunicação não seja só verbal, existe um teatro que é só corporal também. Mas a gente está ali se comunicando. E essa comunicação triangula. Triangula significa que ela passa por mim, pelo meu companheiro ou companheira de cena e pela plateia. Então existe um triângulo de comunicação. Mas quando a gente está cantando,
Nem sempre isso acontece. Às vezes fica mais aquele foco na voz e na afinação e no que eu estou fazendo e as pessoas estão ali me assistindo. E quando a gente está dançando, também fica um pouco assim de, eu tô aqui realizando os meus movimentos, a minha técnica e aquelas pessoas estão me assistindo. Mas não. Mesmo nessas duas modalidades, a gente precisa construir uma comunicação. Porque eu tô ali falando corporalmente ou musicalmente algo para aquela plateia. E aquela plateia está interessada em ver algo do meu fazer artístico, que vai além da minha técnica vocal e além da minha técnica corporal. PS. A técnica vocal e a técnica corporal são muito importantes. Você não estaria fazendo o que você está fazendo sem a sua técnica. Mas existem coisas que precisam ser feitas em um palco para que essa comunicação aconteça. E aí, trazendo uma outra questão, falando um pouco mais sobre começos, ainda nesse tópico, nem sempre os nossos professores de dança ou de música, eles nos passam essa forma de nos comunicar com a plateia. Por quê? Porque realmente a preocupação maior é com a técnica. Já existe tanta coisa técnica a se ensinar, tanta coisa e tanta coisa para corrigir e tanta coisa sobre as vertentes para aprender, que acaba que a expressão fica em segundo plano. E eu falo isso assim num contexto geral. Se você já fez alguma aula de dança ou alguma aula de canto ou de música, pense agora nesse momento quais foram as informações que os seus professores passaram para você sobre expressão. E quais dessas informações serviram para você e te fizeram ficar mais confiante e te fizeram pensar em uma comunicação com a plateia, e quais informações não serviram muito, você ficou um pouco inseguro, enfim, não deu muito certo. E enquanto você pensa, a gente vai assistir o vídeo da Mari falando um pouco sobre a experiência dela. Recordo que sempre que abordávamos questões técnicas como expressão facial, me chamavam a atenção por fato de que eu estava sempre com cara de nada, e eu confesso que eu não sabia o que fazer a respeito. A gente se preocupava muito com posição de mão, posição de pé, sincronia, mas expressão facial não era algo que a gente se aprofundava no estudo. E aí a única orientação que nos era dada era que a gente devia exagerar em tudo que fôssemos expressar, para que de longe pudessem ver e entender o que queríamos transmitir. Ou limitavam a expressão facial ao famoso carão. E para mim, nessa época, o carão era um sorriso congelado. Bom, se você é da dança, você provavelmente já ouviu falar na palavra carão. Ou já teve algum professor ou professora que pediu para você sorrir ou ficar triste. E esses professores não estão errados. Só que tem uma questão. Os nossos sentimentos não são estáticos. Estáticos são coisas que ficam paradas, coisas que estão ali e pronto. Os nossos sentimentos não são assim, eles passam por curvas, né? E isso fica um pouco gritante quando a gente vê um corpo se movendo tanto, dançando, né? E com uma expressão única. Acaba que a expressão acaba ganhando um olhar de pavor, um olhar de terror, enquanto você tá lá se movendo e o seu rosto tá parado, num estático, né? E nem sempre só sorrir passa a potência que a sua dança pode passar. Porque sorrir é sorrir. E acaba, ela começa e acaba. E ninguém fica, né? Se a sua coreografia tem 3 minutos e meio, ninguém fica sorrindo por 3 minutos e meio na vida. Não faz muito sentido. Então, isso acaba que nem sempre funciona. A mesma coisa quando a gente pensa os sentimentos no modo geral. Fica triste, fica feliz, fica, enfim. Stanislavski, que é um autor de teatro, diretor,
ele fala sobre quando a gente está em cena, a gente não pensar nos sentimentos por si só. Os sentimentos, eles são uma consequência da ação e da relação que está acontecendo ali. Ninguém fica triste por ficar. Ninguém fica feliz por ficar. Existe sempre um porquê de tudo isso. Os sentimentos não vêm por si só e muito menos são estáticos. Eles acontecem em onda. E o carão? Se você não é da dança, pode ser que você não tenha ouvido essa expressão, mas ela é muito famosa. Carão é a capacidade de fazer um rosto que passe, que transmita confiança e transmita até que você se acha um pouco incrível naquilo que você está fazendo. Muitas vezes somos ensinados a fazer isso. Isso não necessariamente é ruim, porque de fato é uma maneira que a gente consegue transmitir que a gente está empoderado daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está dançando. Mas assim, nem sempre o carão resolve também, porque acontece que o carão, ele acaba ficando melhor em pessoas que já nascem com um dom de intérprete. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando a gente vê uma sala com várias pessoas, assim, dançando e que não tiveram ainda tanto contato com o palco, a gente logo de cara já vê, já pensa, já sabe quem nasceu com o dom de interpretar. Porque essa pessoa, essa criança, enfim, ela dança com uma capacidade expressiva que parece que ela dança, a gente fala que ela dança com o coração, que ela dança com o sentimento. O que acontece é que muitas vezes essa criança ou esse adulto não sabe nem o que está fazendo. Está fazendo porque não sabe fazer de outro jeito, porque já nasceu assim, com esse poder de interpretar. Se você perguntar o que foi que eles fizeram ali, eles não vão saber te responder, porque a maneira como eles dançam é um dom que já se nasceu com ele. Mas isso não quer dizer que as outras pessoas que não nasceram com esse dom incrível de já ser um grande intérprete dançando ou cantando não possam aprender a interpretar algo. E o que acontece é que essas pessoas que já nasceram com essa capacidade de interpretar são uma, duas em uma turma de 20, uma turma de 30. Eu tô chutando isso baseado na minha experiência, do que eu já vi, do que eu já conheci, e já assim, tem uma prática assistindo turmas, dançando, de diferentes escolas, em diferentes modalidades. Então, acaba chamando a atenção o adulto ou a criança que já nasce com essa capacidade desenvolvida. E trazendo agora um pouco da realidade dos cantores. Quem nunca ouviu do seu professor ou professora que não estava prestando atenção na letra, que estava cantando por cantar e que isso deveria mudar? Você já recebeu alguma informação sobre o seu professor ou professora de canto, sobre como se comportar em um palco? Pensa um pouco sobre isso enquanto eu vou passar aqui o depoimento da Priscila. Não tinha me dado conta. Hoje sim, né, com 30 anos, eu sei como a gente fala pela música. Eu acho que um dos motivos de demorar a perceber isso foi que eu sempre escolhi as músicas pela melodia, né? Eu não prestava muito atenção na letra. Nunca me considerei uma boa intérprete, é o que eu falei. Às vezes, assim, não que eu sei, vamos falar, Priscila tá formada em canto, sabe cantar? Não, calma aí. Mas vamos dizer que eu sei cantar, a voz tá no lugar, tá bonito, mas aquela distância infinita entre o que eu tô cantando e quem tá ouvindo, eu ainda não sei passar, eu ainda preciso de ajuda. O professor ainda precisa falar, você tá vendo o que você tá falando? Presta atenção no texto, cadê energia? Então, o teatro, eu acho que assim, vai ser é muito necessário. Onde que eu ponho o rosto? Como é que eu ando? Ah, você tá arrastando. Olha só o que você tá passando, tristeza, e não é isso. Então, assim, o teatro vai ajudar muito. Mas por que prestar atenção na letra é algo tão importante? A letra da música, ela te dá dicas do que precisa ser expressado. Porque na letra da música tem a mensagem que ela quer passar. É claro que na melodia isso também acontece.
Você percebe logo melodias com acordes maiores e com acordes menores e vê que com acordes menores a tendência é serem músicas mais sentimentais, emotivas, e com acordes maiores geralmente são músicas mais alegres e, enfim, a melodia também dá uma série de indicativos. Tem momentos que a parte instrumental da música cresce, aumenta de volume, e tem momentos que ela diminui. Então, sim, a melodia também é um fator muito importante para você transmitir, seja lá o que for que a música precisa transmitir. Mas a letra, ela traz informações importantíssimas do que aquele compositor quis passar escrevendo aquela canção. Pensamos aqui um pouco na dança, pensamos aqui um pouco no canto. Agora eu queria trazer assim uma lista de coisas que eu penso enquanto artista, enquanto atriz, quando eu me posiciono em uma dessas modalidades, que é ou a dança ou o canto. Como a interpretação, para mim, me ajuda a realizar essas duas modalidades que, em princípio, não tem nada a ver com teatro, mas podem ter. Pensando especificamente em expressão e presença, eu vou trazer aqui 4 pontos. Tô muito coach. Eu vou trazer aqui 4 pontos. A gente precisa pensar quando for montar a nossa cena. Então vamos lá. O primeiro ponto se chama mapeamento. O que é mapeamento? Eu adoro essa palavra. Significa que a gente vai expor vários pontos, vai traçar, mapear, encontrar vários pontos, que aqui, né, eu tô trazendo como perguntas. A gente vai responder essas perguntas e essas perguntas vão nortear o que a gente precisa fazer. Ou seja, como se fosse um mapa mesmo da sua cena, do seu personagem e enfim. Como é que isso funciona? Pega uma folha de papel e anota essas perguntas aí, porque é a partir delas que você vai pensar a sua apresentação. Primeiro, vamos pensar num contexto geral. Onde você vai se apresentar? Qual é a distância do palco para a plateia? Você vai se apresentar para muitas pessoas? Para poucas pessoas? Qual é o seu público-alvo? São crianças? São adolescentes? São adultos? São mulheres? São homens? Seja lá o que for. Para quem você vai estar falando? Que equipamentos você tem? Que equipamentos o lugar que você está apresentando tem? Tem uma iluminação? Como é que capta esse som? Como é que as pessoas ouvem você? Tem microfone? Tem um microfone geral? Como é que as pessoas veem você? Como é que é a luz? Tem pontos de luz específica? Você decide? É a sua direção que decide? Ou isso vai ser manuseado? Você não vai ter nada a ver com isso? Ou você vai ter? São elementos que, se você vai produzir a sua apresentação, você pode pensar, ou se você é o professor ou o coreógrafo, ou o diretor daquela cena de canto ou daquela cena de dança, que você pode pensar também. E então, pensando especificamente no seu número. O seu número, ele faz parte de um espetáculo, ele conversa com um espetáculo, porque o espetáculo tem uma história, o espetáculo, ele é sobre um tema, o espetáculo é uma mostra e cada número tem sua história independente, mas possui um tema. Ok, se ele faz parte de uma história, aonde o seu número se insere? É no começo, meio, no fim da história? Ou no espetáculo como um todo? É no começo, meio, fim do espetáculo? Tudo isso você vai pegar e você vai escrever. Se isso faz parte de uma história que já existe, vamos pensar então nessa cena. Provavelmente isso vai servir mais para dança ou quem vai cantar uma música de teatro musical, por exemplo. Vamos pensar aqui na sua cena. Ela existe, acontece dentro de uma história? O que se passa ali? Vamos pensar mais especificamente sobre este personagem. Ah, por que personagem? Quem está apresentando? É você? Você é alguém? É alguma outra pessoa?
você está se apresentando como você, por exemplo, oi, meu nome é Isabela, eu vim aqui cantar uma música, e você vai lá e vai cantar uma música. Ou você é um personagem definido. Às vezes você é um personagem de uma história, ou às vezes você não é nem um personagem que existe, de uma história concreta, mas você é um personagem fictício que está sendo criado ali pelo seu professor, coreógrafo, ou um personagem que você resolve interpretar. Às vezes você não se sente à vontade cantando como você. E às vezes você resolve criar, por exemplo, você pode, se você quiser, criar uma persona. Como é que é isso de criar uma persona? Você vai criar um personagem mesmo, pensando características que esse personagem tem. Às vezes as personas são uma versão de você. Às vezes é a sua versão animada, a sua versão festiva. Muitos cantores fazem isso, assim, criam uma persona. Tem cantores que criam personagens inteiros, né? Pela caracterização, pela forma como se vestem, tudo. Mas não, tem cantores que criam um estado de ser. E aí você vai definir quem é você. Vai dizer características físicas desse personagem ou dessa persona, ou suas, se você vai apresentar como você. Vai dizer características psicológicas, como essa pessoa se comporta. Enfim, vai traçar tudo que você puder dizer sobre esta pessoa que você está ali interpretando, mesmo que você esteja interpretando você mesmo. Outra coisa importante dentro desse mapeamento: o que aconteceu antes da sua cena? Ou o que o seu personagem estava fazendo antes da sua cena, né? Vamos tratar o seu número como uma cena, mesmo que seja uma cena de canto ou uma cena de dança dentro daquele espetáculo ou daquele recital, ou seja lá o que for. Vamos tratar aquilo como um momento, um acontecimento. O que houve antes disso? Se você é um personagem, o que aconteceu com esse personagem antes de estar naquele número? Qual foi a cena anterior? Você tá, por exemplo, indo para algum lugar? Você saiu de onde, então? E se a sua cena não tem um antecedente, você pode criar esse antecedente. E a letra da sua música, por exemplo, ela pode dar indicativos para isso, mas vamos chegar lá depois. Onde você está e quando? Ah, Isabela, eu tô hoje aqui no teatro. Não. Onde você está em cena? O seu personagem, ele está no palco, ok? Se apresentando para pessoas, ou o seu personagem está vivendo um momento? Naquela dança que você está fazendo, você está representando alguém de uma outra época? Você está num determinado lugar? Você está... exemplos possíveis, assim, você está numa prisão, você está no meio do deserto, você está numa floresta, você está num cômodo de uma casa. O palco, ele tem o poder de se transformar em outras coisas. Mesmo que não tenha um cenário específico dando esse indicativo, se você tiver esse indicativo na sua imaginação, isso já alimenta o seu personagem naquela história. Outra pergunta: o que acontece nessa cena? O que acontece naquele momento? O que se passa e como se passa? Como eu vou saber disso? Um exemplo. A minha mãe, ela é professora de dança. E aí ela fez uma coreografia para um grupo de alunas, e que a coreografia, ela fazia sentido dentro de uma grande história de um espetáculo. Então ela representava um momento específico de uma história em que o personagem realizava uma fuga. Ou seja, o que o personagem fazia? Uma fuga, e era isso que era necessário ser representado naquele momento, só que de uma forma completamente poética, porque era uma coreografia, era uma dança, certo? E aí eu me lembro de conversar com as alunas dela, porque minha mãe me chamou pra ir lá, e eu fui fazendo essas perguntas: quem são vocês? Onde vocês estão? O que vocês estão fazendo? E aí, depois de muita conversa, elas responderam: esse é um momento de fuga. Então tá bom, vamos pensar esses movimentos com tonos
e com uma expressão do nosso corpo como se a gente estivesse fugindo. É claro que fazendo uma pirueta ou fazendo um movimento que precisa de uma precisão e de uma leveza, eu não vou impor um certo peso sobre aquele movimento. Mas qual é o estado de um corpo que está simplesmente se movimentando e o estado de um corpo que está em fuga? Então, saber que aquela cena servia para representar um personagem em fuga fez toda a diferença para aquelas bailarinas representarem dançando que estavam fugindo de um lugar para outro lugar. E aí elas até me responderam: nossa, como eu fiquei cansada depois de dançar esse número, eu nunca me senti cansada assim. Mas é lógico que você vai ficar cansada, você estava fugindo de alguma coisa. E aí é que tá, assim, quando a gente pensa em todos esses fatores, a gente pensa na verdade que a gente está buscando para passar ali. Agora, se você tá cantando, a melhor forma de pensar o que acontece, o que vai acontecer, é pegar a letra da sua música. É claro que você, enquanto intérprete de uma canção, você não precisa pensar a atuação de uma cena inteira. Então vamos supor que você cante uma música e você fala que você está no chuveiro e que você está cantando embaixo do chuveiro ou que você está cantando embaixo da chuva. Você não precisa necessariamente ficar fazendo toda uma cena de que, está chovendo e eu tô aqui cantando na chuva. Não necessariamente. Mas assim, a letra te dá indicativos do que acontece, que você pode usar aquilo para criar ações que vão gerar os seus sentimentos. Ou então para sinalizar que tipo de presença você quer passar. Por exemplo, eu tenho uma letra de uma música que ela fala sobre suicídio, e muitas letras falam desse momento que é tão pesado na vida de alguém. Eu não vou cantar como se eu tivesse, ai, que coisa mais agradável de estar se passando, né? Então, a letra da música, ela traz ou uma história, ou indicativos de sentimento, coisas que você pode pegar e pode extrair. E atenção, nem sempre uma dança inteira ou uma música inteira ficam em uma só ação ou um só sentimento. Ela passa justamente por um gráfico. Então, tudo isso representa indicativos importantíssimos para você. Última coisa desse tópico. O que é que você quer comunicar com isso? Não que precise ser explícita uma moral da história, mas existe uma mensagem específica que você quer passar? Por que eu tô trazendo esse ponto? Lá no começo a gente falou sobre comunicação. Aqui, a gente, quando montar a cena, ou quando formos apresentar uma cena que foi montada por alguém, de canto ou de dança, a gente precisa estabelecer uma comunicação daquilo que vai ser cantado e daquilo que vai ser dançado. Essa comunicação, ela é do artista com a plateia. O artista, ele pode não estar sozinho, ele pode estar com outras pessoas no palco, ele tem todo um aparato que vai protegê-lo, ajudando a construir aquele momento, mas existe uma coisa aqui, que precisa ser passada. E o que é isso? O que eu quero comunicar? Eu quero comunicar, eu tô fazendo uma dança em que eu quero comunicar como eu me sinto triste, e como eu me sinto vítima de um mundo que é opressor. Não sei, às vezes é isso que você quer comunicar para sua plateia. Eu tô cantando uma música e essa música representa um momento de uma grande vitória na minha vida, e eu quero passar essa minha conquista. A música quer passa uma conquista, então eu quero comunicar uma conquista para a plateia. Pode ser isso, pode ser a plateia, pode ser seu confidente nesse momento. Então tá bom, sim. Tudo isso é que você vai pensar nesse momento de mapeamento, né? Esse primeiro ponto aqui que a gente tá pensando. Não foi pouca coisa, né? Anotou tudo isso, vamos passar para o nosso segundo momento, que tá só começando. Primeiro a gente tá só planejando. Agora vamos executar. Ponto número 2.
construindo a cena. Eu tenho todas essas informações, essa lista de coisas que vai me ajudar a construir aquele momento. Você vai colocar toda a sua técnica da sua vertente, colocar tudo isso. Se você é um cantor, por exemplo, provavelmente o seu professor, ele falou, ou professora, falou sobre a colocação da voz, a colocação, enfim, a afinação, mas às vezes você não sabe o que vai fazer, né? Com onde você vai colocar sua mão, o que você vai fazer. E aí você pode construir assim, você tem a possibilidade de se movimentar? Ou você tem um pedestal, né? Aquela conversa que a gente teve lá atrás, tipo, que equipamento eu tenho? Sabendo que equipamento você tem mobilidade para andar pelo palco? Tô falando enquanto cantor. Bom, você tem mobilidade? No teatro, por exemplo, quando a gente se desloca, nunca a gente anda à toa. Então selecione frases da sua música em que você acha que pode ter um despertar daquele personagem para andar, um despertar para falar. Porque é muito comum assim a gente ficar sambando no palco quando não sabe o que fazer, o pé fica pisando, né? Meio sem rumo. Não. Finca raízes no chão. Porque toda essa incerteza que você, né, faz com o seu pé, de ficar de um lado para o outro sem saber o que fazer, a plateia logo de cara enxerga essa insegurança. Fincou o pé no chão, vou me deslocar? Tem certeza para onde vai. Tem certeza para onde vai. Ah, não, isso significa que se eu fizer um show inteiro, eu vou ter que marcar exatamente como eu vou deslocar de um lugar para o outro e o que eu vou fazer em cada parte de cada música? Bom, se você já tá no nível de fazer um show sozinho, eu imagino que você já tenha passado por muitas experiências cantando músicas solo, né? Uma música dentro de um contexto. Mas assim, se você não é um bom intérprete, que você já nasceu com aquele dom de brilhar no palco e fazer, né, cambalhotas e com muita intensidade, com confiança, sim, eu aconselho que você marque para onde você vai. Em cada momento, assim, em cada frase, em cada momento. Marque, faça uma partitura. Daqui eu vou me deslocar para cá, aqui eu vou andar para cá. Aqui eu posso usar esse braço. Não, o braço eu quero deixar mais livre, mas eu sei que eu vou vir para cá. Então marque. Marque que isso vai te dar mais confiança. E quando você tiver confiança, você vai ver que a sua marcação de ida para esses lugares vai fluir naturalmente. E quem sabe, daqui a alguns anos, você nem precise marcar mais. Se você está construindo uma coreografia, isso daí é um tópico enorme, então eu não vou entrar nisso agora. Então eu vou me limitar a dizer que além de todo o movimento técnico que você precisa apresentar naquela dança, que movimentos você pode inserir na sua sequência que potencialize o que você quer passar, além do movimento técnico que precisa ser executado. Grandes passos e grandes movimentos que são únicos no balé de repertório, por exemplo, que você precisa seguir, né, aquele movimento, foram criados em cima da temática daquilo. Por exemplo, o braço das bailarinas no Lago dos Cisnes é um braço muito marcante que dá essa sensação de ave mesmo para o corpo daquela bailarina. Construindo a cena, ainda estamos nesse tópico, né? Vamos pensar assim, quem tá nesse palco com a gente? Eu tô dançando sozinha? Eu tô cantando sozinha? Ah, não, eu tô dançando em grupo. Tem um grupo de colegas dançando comigo. Ou eu estou cantando e os músicos estão me acompanhando ali, tocando a música e estamos no palco juntos. Eu já falei sobre a triangulação aqui. Nem sempre a coreografia que você tá te permite olhar para a pessoa que tá em cena com você, porque às vezes você tá numa coreografia de grupo, né? E aquele corpo de dança representa pessoas individuais e não assim uma coletividade, uma troca, assim. Às vezes isso é mais limitado para duo ou um momento de duos e trios, ou um momento em que aquilo se acopla. Então nem sempre você vai estar olhando para o seu colega. Mas pensando nisso, existe algum momento da coreografia que você pode fazer isso?
Se você pode fazer isso, tenha essa troca honesta com seu colega. Daquele momento em que os seus dois personagens estão vivendo aquele momento junto. Ou que as duas pessoas, você e seu colega, estão vivendo aquele momento juntos. Isso é muito potente, porque a plateia enxerga a relação logo de cara e se insere naquela relação também. Isso é muito legal. Se é você que está criando a sua coreografia ou o seu número de canto, escolha momentos em que você vai interagir com as pessoas que estão ali com você. Se você tiver com aquelas pessoas, né? Se você puder decidir isso. Por último, sobre esse tópico de construindo a cena. Vamos pensar o nosso olhar? O olhar, assim, nossa, além da fala, ele é o nosso principal fator de comunicação. Um olhar comunica muito. Então, o olhar, assim, é um fator que não deveria ser negligenciado, tanto na dança quanto no canto. Se eu estou cantando e se o meu professor ou diretor não me deu nenhum pedido específico do que fazer com o meu olhar, olhe para sua plateia. Nem sempre você vai conseguir enxergar diretamente a pessoa que está ali por conta da iluminação. Muitas vezes você vai. Olhe no olho daquela pessoa. Aquela pessoa está ali para ver o que você está vendo com os seus olhos. E quando você olha para aquela pessoa, é como se você... Muito filosófico isso, mas é como se você entregasse um espelho para ela mesma. Quando você olha para alguém na plateia, automaticamente você vê a pessoa assim: tá olhando para mim? Caramba, tá olhando pra mim. Então dá muito essa sensação. E a gente quer gerar isso no público. Não escolha também ficar mirando várias vezes. Tô cantando pra cá, eu olhei pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, e tô completamente perdido. Não. Seleciona o momento em que você vai virar a sua cabeça. O momento em que você vai virar a sua cabeça de novo. E o momento em que você vai virar a sua cabeça de novo. Seleciona isso. Porque, nossa, isso vai ficar perfeito no seu número. Agora, se for um número de dança, tem professores, assim, que pedem uma postura mais altiva, né? E, assim, professor, veja se isso funciona para o seu número. Porque às vezes isso pode não funcionar e pode parecer que a pessoa que o bailarino está com cara de nada. Se não é isso que você quer provocar, se não é essa postura altiva que o seu número pede para você provocar, então instrua os seus alunos para olhar nos olhos da plateia. Gente, eu sempre falo isso, assim, pode parecer assustador no começo. Tipo, parece que eu tô encarando alguém, né? Me dá nervoso olhar diretamente pro olho daquela pessoa, parece que aquela pessoa tá me julgando. Mas não é isso. É uma conexão sincera e honesta. É um vetor de comunicação direto da mensagem que a sua arte tá querendo passar. Então, atenção, gente. O olhar é um fator super importante. Mesmo que a sua decisão seja não ser uma conversa direta, um olhar disperso, ele conta, por exemplo, ele já mostra que a pessoa está passando por uma série de coisas que o olhar contou. Terceiro tópico. Experimentando antes da apresentação. Isabela, o nome disso é ensaio? Não. Para além do seu ensaio, que você já faz com seu grupo, ou com seu professor, ou sozinho, ou seja lá o que for. Tem duas coisas que eu quero passar aqui que eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer e isso me gera uma grande confiança. Primeira coisa, ou cantando ou dançando, você vai fazer o seguinte exercício. Você vai ficar parado, completamente parado. Se você for... tenta enxugar o máximo de marcações, o máximo de movimentos possíveis nesse exercício. E você vai só com o seu olhar contar aquela história. Parado, você vai fazer esse exercício algumas vezes. Se você tiver a possibilidade, faça esse exercício para um grupo de pessoas que você conhece. E peça o seguinte:
amigos, familiares, eu vou ficar aqui completamente parada ou com poucos movimentos. E vocês vão anotar que, o que vocês perceberam, assim, o que vocês sentiram do que eu apresentei. Esse exercício parece uma bobeira, gente, mas só com o seu olhar, você parado, né? Voltando à questão do olhar, só com aquilo você já passa um estado de presença que o seu público vai poder dizer o que você passou. E aí você vai poder comparar, assim, se você passou o que você realmente queria passar ou se você trouxe informações ali que você não estava esperando e não servem para o seu número. Isso é uma coisa, isso é um exercício. Nem sempre fazer de frente para o espelho é uma coisa que funciona muito, porque aí você acaba se apegando a questões estéticas. Enfim, eu não sou muito fã de apresentar para espelho, não. Se isso servir para você, ok, você pode tentar, né? Não é todo mundo que recomenda isso. E sobre apresentar para grupos menores, essa é a segunda coisa que eu sugiro. Se você tem uma pessoa de confiança, uma pessoa que vai ser honesto com você, antes de apresentar para um grupo de 300 pessoas, apresenta o que você tiver para apresentar com um número menor. Com um número de pessoas que você sabe que gostam de você ou que vão ser honestos com você. Falar, olha, eu não gostei disso, isso não tá legal. Ou você não passou isso que você gostaria. Mas saiba ter um filtro, porque nem sempre a pessoa leiga que vai te assistir, ela vai ter a noção que você vai estar amparado por uma série de coisas que tem no palco, né? A luz, o som, seja lá o que for. O seu figurino, inclusive. Então, receba a opinião das pessoas, ela vai ser muito útil para você ter, mas tenha isso como parâmetro e não como resposta absoluta. E agora a gente vai falar sobre o quarto tópico, que para mim, assim, ele é importantíssimo, que é a segurança emocional. Saúde emocional. Como a gente pode pensar nessas coisas? Então, primeiro eu vou falar para você que é diretor ou professor, ou se você está em cargo de construir aquilo para alguém. Geralmente, o processo que não é saudável, ele bota todas as inseguranças daquele elenco que você tem mais escancaradas ainda. Gerar um terror psicológico só vai piorar o desempenho daquele aluno. E o que acontece, assim, cá entre nós, alunos, ou que passamos por algum diretor ou diretora que era muito ditador, né, e que colocava terror, e que tem que fazer, e que tem que ser tudo perfeito, né? E aqui, um parêntese, não tô falando que você não tem que se cobrar, que a sua técnica seja perfeita. Ok, se cobre, assim, se cobre para atingir o nível que você esperava atingir. Mas, ao mesmo tempo, tenha um filtro, porque ninguém é perfeito. Então, você precisa ter esse filtro de que no dia da apresentação coisas vão dar errado e que tudo bem. É por isso que eu vou fazer qualquer coisa? Não é por isso. É por isso que o meu aluno pode fazer qualquer coisa? Não é isso. Mas vamos ter um filtro, assim, de como a gente está exigindo coisas. O que acontece é que quando você tem algum diretor que é muito ditador, assim, é porque ele provavelmente teve os seus diretores e professores que eram ditadores artisticamente e que colocavam terror sobre o que fazer ou deixar de fazer em cena. Então isso acaba sendo passado de geração em geração como se essa fosse a única coisa possível. Quando você está em cena, né? Às vezes você está numa produção profissional, às vezes nem isso. Tem muita coisa em jogo ali. Isso pode atingir várias coisas, vários níveis, assim, níveis financeiros, uma expectativa que aquilo pode gerar outros frutos ou uma continuidade do mesmo trabalho. Mas isso, assim, tem que ser deixado de lado quando você pisa no palco ou quando você prepara alguém para pisar naquele palco. Falando especificamente agora para você que é aluno ou que é o artista e que está pensando a sua cena por conta própria. Não, assim, aquela plateia inteira não tá ali só por você.
Aquela plateia tá ali porque ela quer ver uma arte e ela quer saber o que você tem para passar. Então, o que você tem para passar é muito mais importante do que um julgamento da sua afinação ou da sua perna que não subiu. Muito pelo contrário, se você comete inclusive algum erro em cena, a tendência da plateia ter empatia por você por conta daquele erro é muito grande. Principalmente vendo que você é uma pessoa que está empenhada em fazer aquela arte acontecer. Então, erros acontecem. Eu me lembro que eu brincava com a galera do concerto musical, do Jardel, a galera lá da Marte, assim, gente, fica tranquilo, vai dar errado. E ficavam, mas Isabela, não é pra dizer que vai dar certo? Não, certo assim, com certeza vai dar. Mas alguma coisa vai dar errado. E é justamente o que vocês não estão esperando. E ao invés de perder tempo ficando chateado ou se achando muito ruim porque você errou alguma coisa, aceite aquele erro no momento em que aquilo está acontecendo. O acontecimento é uma ferida. E o que eu posso fazer com aquilo no momento em que aconteceu? Se você, artista, está preparado para jogar com o erro, o palco é seu. É seu. Você está preparado para o acontecimento, seja ele qual for. E o mais importante de tudo, aceite o seu processo. Então o palco ainda não é medonho, né? Como eu evoluí da minha primeira apresentação em 2018 para a apresentação que a gente fez em 2019, assim. Mas subir no palco é medo. Medo de cair, medo de passar vergonha. Quando você fica nervosa, a voz some e seu instrumento é a voz. E além disso, como eu falei, né, que o canto sempre foi uma relação minha comigo, assim. Eu gosto de cantar, mas nunca usei o canto como um instrumento de comunicação. Por vezes, depois das apresentações, eu me sentia muito frustrada com como eu tinha me saído. Era como se a minha falta de contato com o público me deixasse em falta comigo mesma. Mas até então eu também ainda não entendia que era isso. Cara, vamos fazer teatro, porque... E é engraçado que a gente vai percebendo isso dentro, porque isso é um pouco... vem de dentro da gente, essa dificuldade, né? Às vezes você não conhece o seu corpo, não sabe como conversar através do seu corpo. E isso não é só na música. E eu consegui dar esse pisão inicial, assim. Então, acho que é um pouco disso. Quero muito crescer. Hoje eu percebo o quanto eu deixei de transmitir e o quanto eu perdi ao negligenciar como as pessoas recebiam e reagiam àquilo que estava sendo transmitido. A minha dança se tornou muito mais intencional e profunda depois do teatro. Todo mundo passa por um processo. A nossa vida é um processo, né? É uma jornada. Então você não pode esperar que você vai ser brilhante se você está no seu primeiro ano de estudo. Ou então se aquela é a sua primeira peça profissional. Tudo se constrói. Tudo tem um tempo para acontecer. Eu trouxe essas dicas aqui hoje e você vai aplicar uma vez, e aí você vai aplicar a segunda, e cada vez mais você vai sentir mais confiança para estar naquele lugar. Sentiu que você não tá confiante, que não é isso que tá rolando pra você hoje, que essa apresentação não foi boa, ela não define você como artista. Ela não define a sua vida. O que você tá dançando hoje, você já dançava bem melhor do que há 5 anos atrás. E o que você vai dançar daqui a 5 anos vai ser bem melhor do que hoje. Então aceite o que você tem pra dar agora. E não exija mais do que o que você pode dar, porque isso é injusto com você mesmo. E é claro, isso ficou muito coach, né? Mas isso também não é fácil, assim, só ouvir, nossa, tô pronto. Não, é isso, o processo é isso, não vai vir de uma hora para outra. Ok? Então é isso, gente. Essa foi a minha oficina para vocês sobre expressão, sobre presença. Eu acho que eu trouxe bastante material. Eu tô contente porque, assim, tudo que eu trouxe saiu da minha experiência em cena, de como eu me senti aprendendo outras coisas e como eu vi pessoas passando por coisas parecidas e se sentindo. Quero agradecer muito para todo mundo que assistiu. Eu espero que esse material seja útil e agradecer também às minhas companheiras
companheiras, Mariana e Priscila, que trouxeram materiais aqui pra gente conversar e pra contribuir pra toda essa conversa. Então, um beijo grande e vamos nos esbarrar pelos palcos da vida e vamos trocar mais uma ideia sobre esse tema quando vocês quiserem. Um beijo e até a próxima!